Pessoal, vamos tentar encontrar um ângulo que a gente consiga se ver. Nós temos algumas pilastras que, algumas pilastras que a gente tem que fugir delas aqui. Se eu chegar mais para cá, ajuda? Ajuda? Estão todos me vendo? Que bom. Ainda estou perdendo aqui a Rosa e a Aline aqui, ó. Se eu for para cá, pronto, aí consigo. Tá. Eu só preciso, por favor, onde está a minha Bíblia, meu estudo, meu original? O pastor Paulo vai estar entregando. Dá uma mãozinha, Mal, por favor, para o Paulo entregar as apostilas. E a minha está com a minha Bíblia em algum lugar. Alguém acha assim, por favor, para mim, para onde é que ela botou? Prinzinho, vai lá, vê se tu acha para mim. A Aline já foi, obrigado. Bom, pessoal, nós vamos hoje, amanhã e depois trabalhar num tema muito, muito importante. Hoje vocês já viram no devocional uma pergunta que deve ter feito vocês pensarem. Como nós lidamos com a correção, com a disciplina? Disciplina tem, no primeiro momento, essa palavra, ela tem a tendência de fazer a gente pensar em coisa ruim, algum tipo de castigo. Mas disciplina, biblicamente falando, é uma das maiores declarações de amor que Deus pode fazer conosco. Obrigado, filho. A disciplina bíblica, a disciplina de forma geral, a palavra disciplinar, ela está ligada diretamente à expressão educar. Biblicamente falando, seria educar na justiça. E a justiça é a palavra de Deus, não é? Então, essa coisa de a gente pensar disciplina e pensar logo em ordem unida, em quartel, em coisa ruim, é um equívoco. É um grande equívoco. Isso nos faz olhar sempre a correção de uma maneira punitiva e não amorosa. E não com um objetivo da parte de Deus, de nos tornar homens e mulheres melhores para Ele. Mas isso nós vamos ver, de acordo com o andamento do estudo, quantas implicações isso tem e como nós interpretamos mal esse assunto e perdemos oportunidades de bênçãos espirituais da parte de Deus por lidar mal com este tema. E quando não há correção, o contrário sempre existirá. Quando não há disciplina, o contrário, ele quase é uma exigência. A rejeição vai ser algo inevitável. Ou eu me isolo ou eu sou isolado. Quando eu não sou corrigido, de uma forma ou de outra eu vou entrar em algum tipo de isolamento, ou provocado por mim ou pelo outro. E vocês vão ver que isso está muito longe dos propósitos de Deus em nos tornar homens e mulheres melhores para Ele. Tá? Nós vamos orar. Como eu botei hoje, vocês viram na devocional, e vocês devem ter orado por isso, talvez as perguntas que eu fiz hoje na devocional vocês não tenham conseguido responder completamente. Mas eu quero muito que a gente na terça-feira tenha essas perguntas bem respondidas. E nós oramos por isso hoje, vamos orar por isso agora. Que a gente possa compreender o propósito desse tema na vida da gente, bem dentro do que é o texto, que é o tema do nosso acampamento. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, Jó 5,17. Bem dentro dessa temática. Vamos mesmo sentados. Orar. Eu queria que um de vocês orasse por mim, para que Deus me capacite a entregar para vocês o que vocês precisam. E depois eu vou orar por vocês. Um de vocês, por favor, fica de pé e ore por mim, por favor. Qualquer um dos irmãos.
Amém. Amém. Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado por mais esse acampamento. Obrigado por cada adolescente, cada jovem, cada adulto aqui. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor trouxe para cá quem o Senhor quis. E eu tenho total convicção, ó Deus, que o Senhor há de nos dar aquilo que precisamos também nessas manhãs. Fala conosco, ó Deus, nos ajuda, que nosso coração esteja quebrantado diante da oportunidade de sermos transformados pelo Senhor e pela Tua palavra. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, vamos lá. E eu vou fazer o processo bem antididático, que é ler e comentar. Ler e comentar. Tá? Isso estimula o sono. Mas eu não pretendo mudar muito, não. Porque o conteúdo eu dei uma enxugada, eu tornei o conteúdo mais objetivo possível para que você possa, em qualquer momento da tua vida daqui em diante, quando for embora do acampamento, ler o que está aqui e lembrar do que foi falado. Tá? Então eu quero que você possa voltar a este estudo e ao ter seu tempo devocional na apostila, você poder ter um flashback bem autêntico daquilo que você está aprendendo aqui. Vamos lidar com um texto que nós não temos hábito de ler, que é do livro de Oséias, do profeta Oséias. Mas o relacionamento de Deus com Oséias ali é algo extraordinário. É extraordinário. A gente, para ler Oséias, a gente tem que ter um pano de fundo, não digo grande, mas suficiente para entender que Oséias está sendo disciplinado e está sendo representado ali, está representando o relacionamento de Deus com a nação de Israel. Um povo desobediente, um povo teimoso, que precisava de correção. E nós vamos trabalhar em cima desse e outros textos do Novo Testamento, nós vamos trabalhar bem em cima deste relacionamento de Deus com o profeta Oséias, que ali expressava um problema sério de relacionamento de Deus com a nação de Israel, ou melhor, de Israel com Deus, por causa da desobediência, por causa da corrupção do coração. Vamos lá, olha para a sua apostila aí. Há 2 versículos em Oséias, capítulo 4, que são de rasgar o coração. Um é o versículo 6. Alguém lê bem alto para mim. Obrigado. O outro é o versículo 17. Este é um versículo que me enche de temor. Efraim aliou-se a ídolos. Deixem-nos só. Acredito que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa em qualquer situação é ser rejeitado, deixado só. Eu acho que nenhum de nós gosta disso. Mas normalmente, na maioria das vezes, nós causamos esse isolamento. Por algum tipo de resistência do coração, por algum tipo de decisão errada. Na maioria das vezes, nós causamos esse momento de ser rejeitado ou nos isolarmos, quando nos isolamos ou somos isolados. Veremos a partir de hoje um pouco do relacionamento de Deus com o seu povo, num contexto de correção, conforme já adiantei aqui no livro de Oséias. E aí vem uma pergunta: você já andou tempo suficiente na vida cristã para descobrir que é possível ser perdoado, porém não transformado? Amados, essa é a grande frase do nosso estudo. É aqui que nós vamos nos debruçar até o final. A possibilidade de sermos perdoados, mas a mente simplesmente continua a mesma. O coração continua com as mesmas escolhas e decisões erradas. Fui perdoado num ambiente onde eu percebi que pequei contra alguém, pedi perdão, recebi o perdão, mas continuei simplesmente com o mesmo desejo pecaminoso. O desejo pecaminoso não é nem o problema maior, porque isso é possível que depois da gente confessar pecado, que a gente continue lutando com os desejos pecaminosos. Mas continuei praticando o pecado que eu acabei de confessar. E essa é a grande luta da vida cristã. Então, ser perdoado precisa andar junto com ser transformado. E essa transformação só se dará através de um relacionamento muito honesto, muito franco, muito quebrantado com Deus, que é aquele que perdoa pecados. Tá? Então aqui é o centro do nosso tema. Perdoado? Sim. Transformado? Não sei. E eu quero muito que você já vá se arguindo aí no seu coração.
situações já declaradas, já confessadas, mas alguns quartos escuros do nosso coração continuam com as mesmas escolhas. E é por aí que a gente vai trilhar. Legal? No entanto, a vida cristã não foi designada para ser a sucessão de um perdão após o outro, sem nenhum propósito. Por exemplo, Senhor, me perdoa. Aí ele diz, tá bom, meu filho, te ouvi, já te perdoei. Aí depois você volta e diz novamente, na mesma situação, pela mesma causa, Senhor, me perdoa. E Deus novamente o atende. Isso continua vez após vez, perdoando, 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 mas nunca transformando. Há uma perigosa frase que ecoa na mente de uma pessoa que vem sendo perdoada, mas não transformada. Será que isso nunca vai mudar? Eu acredito que todos nós, do mais novinho aqui até o mais, eu acho que o mais velho sou eu, todos nós já passamos, ou estamos passando. Se somos crentes, amamos a Jesus, estamos batalhando por uma vida santificada, a gente vai ter esse momento de reflexão, Senhor, de novo. De novo. Estou eu aqui pedindo perdão pela mesma coisa. Vocês já me ouviram falar que não é pecado pedir perdão pela mesma coisa. O pecado está em eu simplesmente tornar isso um hábito religioso. Transformar num relacionamento mecânico. Eu peço perdão porque sei que quando oro tenho que pedir perdão pelos meus pecados. E sem transformação não há edificação. Sem transformação o relacionamento com Deus não melhora. Pelo contrário, a facilidade, repito a expressão, a facilidade que nós temos de transformar o nosso relacionamento com Deus em uma coisa mecânica e religiosa é assustador. É assustador. Os pequenos aí, quem vem de família evangélica desde pequeno, a gente aprende a orar desde pequenininho, a oração no almoço, a oração na igreja, a oração para dormir, aquela oração que inclui o perdoa os meus pecados como se fosse uma coisa simples, como se não tivesse que ter havido aquilo que cantamos aqui na última música. Deus tem entregue seu Filho para morrer por nós, isso é uma coisa extremamente grande, porque Jesus não tinha pecado nenhum e somente o Filho de Deus, sem pecado, foi suficiente para poder, quando eu chego diante de Deus confessando o pecado, para que o meu pecado pudesse ser perdoado, somente o tamanho daquilo que foi feito por nós, através de Jesus, para resolver esse problemaço. Então, quando a gente transforma a nossa confissão de pecados numa ladainha religiosa, não tem mudança, não tem transformação. E aí, mais cedo ou mais tarde, a gente acaba chutando o balde de alguma área da vida da gente. Normalmente, primeiro que a gente chuta o balde é o relacionamento com Deus. Algum atrativo maior eu vou ter no trabalho, na escola, um colega, um namorado, que serão facilmente suficientes para me afastar de Deus. Não nego, mas também não precisa ser daquele jeito que eu aprendi lá na igreja. Começamos a criar convicções falsas sobre o relacionamento de coleguismo com Deus, quando Deus não é nosso colega, Deus é nosso Pai, que nos ama de uma maneira inexplicável, que mandou seu Filho morrer na cruz pelo meu e pelo teu pecado, nos tornando então, não somente filhos, mas habitados pelo Espírito de Deus, capacitados a uma vida transformada e não ajeitada. Então vamos lá. Queria muito que você tivesse com caneta na mão para fazer suas observações e anotações na apostila, tá? Para que a gente possa realmente, ao voltar para esse trabalho, a gente ter condições de lembrar, ver aquilo que Deus nos confrontou, áreas que precisamos melhorar, e você poder então ter um processo aí de reflexão que te ajude. Que eu digo para vocês, estou indo para 56 anos esse ano. Sou humilhado por esse trabalho, porque sou pecador igual vocês. Pecador igual vocês. Então, gente, vamos lá, viu? Ligados aí. Quando você perceber que porventura está com um olhar meio zumbi para mim, fica de pé, dá uma sacudida, tá bom? Beleza? Será que é possível ser um crente em Jesus e um cabeça dura ao mesmo tempo? Será? Quantos de nós são extremamente capazes de ser crentes e cabeça dura? Stefan, não, o cara é bom.
O cara é bom. Por falar em cara é bom, a ação terrorista desta madrugada foi interessante. Foi interessante. Principalmente porque os veganos não comem corpo torrado, né? Corpo queimado. Eu gostei muito, achei muito criativo. Vamos ver o que surgirá nesta madrugada. Não, irmã? Não é moral para você? Gostei. Gostei, muito, muito. O Edson também gostou muito. Né? É verdade. Então, se não fosse vegano, comia corpo torrado. Né? Tá bom. Isso é brincadeira, hein, gente? Então, sem dúvida alguma, é perfeitamente possível nós sermos crentes e uns bons de uns cabeça dura. Isso está em um nível de brincadeira, mas isso é pecado, viu? Porque você persistir obstinadamente naquilo que você sabe que não devia fazer, mas continua fazendo, me lembra um povo aí, um tal de Israel, que podia andar 4 meses e andou 40 anos. Então, obstinação, ser cabeça dura, é pecado. Tá? É possível ser um crente em Jesus e ser dominado pela vontade própria? É possível? Sim ou não? Eu acho que é. E eu poderia acrescentar aqui algo que tem estado muito na minha cabeça. É possível ser um crente em Jesus e ser dominado pelo meu próprio senso de justiça? Justiça própria? Sim. Por exemplo, quero vingança. Posso até perdoar, mas quero que ele quebre a perna com fratura exposta. Possível? A própria história de Jó. Como nós passamos por isso, né? Por que eu, Senhor? Na verdade, a pergunta inicial devia ser assim: por que eu estou vivo? Essa a gente não faz normalmente, né? Mas se alguma coisa nos aflige, a tendência, o primeiro lugar que a gente culpa é Deus, né? Eu estou respirando por quê? Eu peco diariamente. Eu ofendo aquele que me salvou constantemente. Aí, de vez em quando, na igreja ou num ambiente como esse, a gente louva, levanta a mão, mas a capacidade que a gente tem de descer as escadas aqui já está maldizendo alguém ou alguma situação, ou simplesmente exigindo uma justiça própria e não confiando na justiça do Senhor, que é perfeita, que vem com propósitos sempre completos e não parciais como o nosso. Mas a gente não, a gente tende muito rapidamente a culpar Deus, e a gente não aceita naturalmente a correção amorosa que vem do Senhor, que Deus não é obrigado a ficar me dando explicações, até porque o tempo naturalmente vai me mostrar os praquês de Deus. Naturalmente. Até porque a gente não sabe nada de amanhã, vocês já me ouviram falar isso tantas vezes, e Deus é especialista em amanhã. Não é? Ok. Preste atenção. O tema do nosso estudo, então, é correção, não rejeição. Esse processo está bastante ligado a um relacionamento certo, muito ligado, gente. Entender isso vai fazer com que o nosso relacionamento entre nós, como igreja, como corpo de Cristo, mude, melhore. Tenha a perspectiva que Deus quis quando nos tornou família através do sangue de Jesus. Essa coisa romantizada que a gente ouve muito, não é? Que nós somos, a Bíblia diz que nós somos família de Deus, nós somos irmãos em Jesus Cristo. Vocês já me ouviram falar isso um monte de vezes, mas não é com o objetivo primário, principal, de você ir comer churrasco na minha casa e eu na tua. Não é esse o objetivo primário de termos sido feitos irmãos em Jesus Cristo. A família, como família, habitados pelo Espírito Santo e ligados pelo mesmo sangue que é o de Jesus, é para que nós possamos exercitar esse processo aqui, de um afiar o outro. Ferro que afia o ferro, está lá em Provérbios. Este é o verdadeiro amigo. E ferro que afia o ferro, o que acontece quando um ferro esfrega no outro? Dá atrito. Se bobear, sai faísca. Mas no final, está muito mais afiado do que antes. É nos corrigirmos, nos exortarmos mutuamente em amor
Teu irmão pecou contra ti, vai até ele. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Nós não fazemos isso normalmente. Então nós repudiamos aquilo que é fundamental no relacionamento, que é a correção, dentro do caráter que Deus estabeleceu, a correção. Nós preferimos muito naturalmente o isolamento, a rejeição. Isso não é antibíblico, Deus não faz assim. Mas é a nossa opção primeira, normalmente. Por isso que aqui a ênfase está sendo dada, de que se aprendermos a lidar com este tema, nosso relacionamento como igreja deverá mudar grandemente. Grandemente. Porque aprendemos o que Deus quer para nós, como Deus nos afia, sempre usando um e o outro. Esse processo está bastante ligado, já disse, para isso precisaremos aprender como ter uma comunhão verdadeira entre nós. Exemplo, minha tendência natural quando alguém faz ou fala uma coisa que me desagrada é simplesmente cortá-lo do meu relacionamento. Mais ou menos isso? Exagerei? E se você fizer algo que eu não gosto, corto você também. Aí no fim digo assim: Senhor, não sobrou ninguém. Aí dá aquela espiritualizada, né? Sou somente eu e o Senhor. Lindo isso, né? Dá até mesmo uma espiritualizada, né? Sou eu e Deus agora. Lindão. Mas se você quer se relacionar corretamente com seus irmãos e irmãs, terá que ter um outro movimento, uma outra atitude. Se você quiser viver uma vida como família, como povo, igreja, considerado que a gente sabe que vai passar a eternidade no céu juntos como crentes. Mas tem crente que eu decido simplesmente matar no meu coração. Mas no céu pode, aqui que não pode, né? Percebe como a gente anda na contramão do propósito de Deus ter nos feito irmãos em Jesus Cristo, ter nos dado o laço do sangue de Jesus? Repito, não somos obrigados a ser melhores amigos de todos, porque isso não vai acontecer, nós somos diferentes. Nós vamos ter empatias, capacidade de me colocar no lugar do outro e o outro no meu lugar, maior ou maiores com um do que com o outro. Isso é normal. Não tem nenhuma normalidade nisso. O problema é quando eu decido que alguém não serve, porque de alguma forma falou alguma coisa que eu não gostei, ou não me olhou como eu gostaria, não esticou a mão para mim como eu queria. Aí eu decido que esse não serve. Como se Deus tivesse perdido o controle de alguma área da minha vida. E aquilo ali foi uma coisa tão ruim que eu decido que aquele tipo de relacionamento, aquela pessoa não faz parte do meu rol de relacionamentos. Por quê? Porque não agiu ou não tomou uma decisão, ou não pensou como eu quero, ou como eu gosto, ou como eu exijo. Perceba que entra aí nesse contexto um egoísmo extremo que também é pecado, que coopera com o isolacionismo, com aquela frase espiritualizada e desproposital. Agora sou eu e o Senhor apenas. Poxa, mas Deus vai levar uma igreja para estar com Ele no céu, mas eu vou ficar só eu e Deus no céu porque Ele é meu e eu sou dele. Isso não vai existir. Isso é mentiroso. E esse sentimento de isolamento vai trazer consequências terrenas sérias e a curto prazo. Mas vamos continuar. Algumas atitudes precisam ser tomadas para que a gente possa ter, então, este relacionamento correto entre nós. Quero ser corrigido e não rejeitado. Decisão. Eu quero ser corrigido. Quero que me diga, ou que me digam onde estou errado. Quero que me ensine quando sou obstinado. Quero que as rebeliões interiores na minha vida sejam expostas, para que eu seja mudado e transformado à imagem do Filho de Deus. Não me rejeite, corrija-me. Amados, isso é uma decisão. Se eu quero, o sentimento equivocado de que eu estou certo, está todo mundo errado, nos tira completamente a possibilidade de sermos melhores para Deus, ou mesmo enxergarmos áreas que nós provavelmente estamos derrapando violentamente. Quando a gente emburrece o coração, eu dizia endurece, mas saiu emburrece. E simplesmente eu não quero
que ninguém me diga nada diferente daquilo que eu já decidi, como se minhas decisões fossem perfeitas, quase como se eu fosse Deus. Só esse pensamento já é completamente pecaminoso. Então, decidir no coração, se deixar corrigir, é extremamente fundamental para que eu não use a rejeição como uma opção de vida, o auto-isolamento. E daqui a pouco, gente, repito, a curto prazo você não está se aguentando, aí começa a procurar culpados. Ah, vou lá na igreja, ninguém fala comigo. Mentira. Pode ser que nem todos tenham falado, mas alguém falou. Mas eu começo a transformar uma situação que é um volume ali, vamos dizer, que é uma pedra, mas eu chamo aquilo de montanha. É um barraquinho, mas eu chamo aquilo de uma mansão. Porque eu já decidi no meu coração que eu sou o pior, que ninguém me ama, ninguém me quer, essa síndrome do ninguém me ama, ninguém me quer, ela vem correndo, quando a gente já começa a acreditar que não precisamos ser corrigidos. Esse isolacionismo nos causa um mal espiritual tão grande, que a gente começa a crer em mentiras a nosso respeito. E de tanto que eu repito essas mentiras, elas se tornam minha verdade, apesar de continuarem sendo mentira. Então, se deixar corrigir, querer a correção, é um processo extremamente bíblico, porque Deus usa os seus para nos ajudar, e nós daqui a pouco poderemos estar ajudando outros. Isso vai no processo, obviamente, de santificação. Santificação está completamente envolvida nesse processo. Porque não é qualquer pessoa que vai poder me corrigir, uma pessoa que está com a vida toda esbudegada, tomando um monte de atitudes pecaminosas, mas vem de uma imagem de santarrão, de espiritual, e vem numa de me corrigir, meu querido, vai ter sua vida cristã primeiro com o Senhor. Isso geralmente isso é público. E também é público a pessoa que está buscando uma vida santificada. Geralmente essa aí não tem grande publicidade. Geralmente essa aí não aparece muito. Está buscando uma vida santificada, está comprometida com as coisas do Senhor, com a causa de Cristo. Provavelmente está por aí aquele que Deus vai usar para nos exortar, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos discipular. Então seja muito sábio nisso também. Não se engane pelo que você vê. Tá? A gente vai falar sobre isso depois. Olha aí. Meu pai, e aqui é o autor do trabalho, que é uma pessoa que eu tenho admirado, que eu tenho lido muito material dele, pastor Bob Mumford. Ele diz assim: meu pai tinha uma filosofia estranha quando eu era menino, meu também. Eu não conseguia acreditar nela de primeiro, até o dia em que eu me tornei pai. Ele me dizia assim: filho, com a varinha na mão lá, olha o bonequinho lá, a varinha da correção lá de Deuteronômio. Filho, esse castigo, essa disciplina vai machucar muito mais, vai me machucar muito mais que a você. Aí depois que terminava, ele dizia assim, o filho: pai, o senhor tem certeza que isso doeu mais no Senhor do que em mim? Tem certeza absoluta? Muitos anos depois, quando tive o meu próprio filho, cheguei a entender que há uma dor mais difícil de suportar do que a física, é a dor da alma e do espírito. Deixa eu só dar uma arrumada nisso aqui. Na nossa cultura hoje, pós-moderna, século XXI, isso aqui está quase cadeia. Não é? Mas a Bíblia não mudou. A disciplina e aquela varinha da correção que é dita lá em Deuteronômio, não é o espancamento, não, é aquela varinha no bumbum que faz lembrar que pecado dói. Que o grande objetivo dessa lei, desse pano de fundo social, que não pode mais tocar em filho, é por causa do desvio, dos espancamentos, as coisas completamente equivocadas que não podem, não devem acontecer jamais. Mas a disciplina conforme é ensinada lá em Deuteronômio, quando Moisés ensina o povo, olha, a varinha, ela tem o objetivo de trazer a lembrança, a memória, que o pecado tem consequências. Se eu, como pai que amo, não tomo essa atitude de lembrar meu filho quando peca, reincidente do pecado, está obstinado no seu pecado, que o pecado tem consequências, porque o pecado, no primeiro movimento do pecado, ele é doce, nós sabemos disso. O primeiro movimento do pecado, ele adoça a boca, faz querer mais.
mas de tão melado, à medida que eu vou tomando ou comendo, ele fica, a gente não aguenta mais, fica amargo e começa a fazer mal à vida. Se em tempo somos corrigidos, antes mesmo de começar a querer gostar, temos o privilégio de poder parar. De poder parar. Por temor ao Senhor. Por temor ao Senhor. Não por temor à disciplina. Porque a disciplina é a ferramenta que Deus usa para que a gente pare, se arrependa e comece de novo. O processo aqui, esse que a gente como pai, todo pai que já passou por isso aqui, aquele momento da disciplina que a gente pegava, e meus filhos foi exatamente dessa forma, de ter a varinha lá guardadinha, varinhazinha, fininha, de bambu, guardadinha, para quando aquela obstinação, aquele pecado obstinado estava já tomando o coração, vem cá, vou te mostrar, filho, que o pecado tem consequências. E aquelas duas varadinhas no bumbum, e eu volta e me dizia, isso aqui está doendo mais em mim do que em você. Geralmente eu falava isso para o Alcione, está doendo mais em mim do que nele. Mas certamente no coração dele ficava, isso aí não está doendo em mim, o senhor não está entendendo. Amados, esse processo de correção é uma declaração explícita de amor, quando tem o propósito bíblico, quando está dentro de um... já falei isso aqui outras vezes, uma vez Davi aprontou lá no Palavra da Vida uma grande, os mais antigos aqui já conhecem. Num dia lá de dia da igreja, que tinha muitas igrejas lá, participando de um monte de eventos, lotava o Palavra da Vida. E a gente ficava com nossos filhos lá com um pouco de cuidado, porque eram muitos ônibus lá, muita gente, de repente entra no ônibus daquele e vai embora, né? E a gente podia perder um filho lá de bobeira, né? E a gente falava, filhos, anda com a gente, é muita gente, então não fica longe aqui de casa, tal. E com a nossa igreja lá também, a igreja que eu estagiava na época, depois vinha pastorear, tinha os amigos dele da igreja, tal, e ele tinha os lugarzinhos dele, cadê ele? Não é nem para confessar. E numa dessa pegou um amigo dele lá e ele conhecia todos os atalhos, que ele dizia que ele conhecia os atalhos, e ele subiu lá uma montanha que era cheia de amora, cheia de amoreiras. E Alcione fazia geleia de amora. E ele, todo bem intencionado, me desaparece umas 2 horas da tarde, acho que é a hora que ele deixou de saber dele, com um amigo dele da igreja, e foi para a montanha atrás de amora, e deu 3, deu 4, deu 5, todo mundo indo embora, cadê o Davi? E aquele aperto no coração, né, que foi embora em algum ônibus, ou alguém levou o Davi e tal, e o outro menino também, né, acho que era o Rafael. E, enfim, daqui a pouco me chega ele, todo vermelho, com a blusa cheia de amora, todo feliz, já todos os ônibus tudo saindo doido, um monte de gente atrás, ele com a blusa lá, trouxe amora, trouxe amora. Aí o menino foi embora, eu fui andar, eu andei quase 1 hora dentro do Palavra da Vida para passar a raiva, para que eu não o disciplinasse com raiva, mas o disciplinasse com amor. Então eu fui andar no Palavra da Vida, andei muito, até que aplacasse a ira, para que eu pudesse amorosamente pegar a varinha, filho, você entende que você não podia ter saído como você saiu depois de ter sido orientado a não fazer isso, sumido como você sumiu, sem falar nada com ninguém, você desobedeceu seu pai, sua mãe, você pecou contra seu pai, sua mãe. Eu só estava em condições de fazer isso depois de andar 1 hora. Então entendam, não estamos falando aqui de forma alguma de uma disciplina irracional, mas cheia de propósito, de mostrar àquele que está recebendo a disciplina, a correção, que pecou contra Deus, pecou talvez contra o pai, a mãe ou a pessoa envolvida, e que há necessidade de confessar o seu pecado diante de Deus, fazer planos de uma mudança e tratar também o relacionamento aqui. Entendem isso? Sim ou não? Beleza? Quem quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, dentro desse tema. Amados, não agir biblicamente, corrigindo, é muito mais fácil. Deixa o videogame fazer o trabalho de amansar o filho. Deixa o vizinho, deixa a bicicleta, deixa o ativismo ocupar ele, para ele cansar. Enche a igreja de evento. Deixa a igreja bem animadinha, pulando, correndo, cheia de atividade. Para ninguém pensar. Não é por aí. O processo do discipulado não é pecado brincar, não é pecado termos atividades, entendam bem.
O pecado é eu fazer uma coisa em detrimento da outra. É abrir mão da correção. Optar por deixa para lá. Isso a Bíblia chama de rejeição. Isso não é amor. Amor bíblico. Dá trabalho exercitar esse amor bíblico. A gente chora, tanto o que é corrigido quanto aquele que corrige. Mas tem todo um contexto de provisão divina para que esse processo se complete. E no final, crentes santificados, crentes amadurecidos e podendo servir muito melhor ao Senhor do que antes. Mas o contrário é verdadeiro. Quando esse senso equivocado de autoajuda, de que eu me resolvo, eu e Deus, estou beleza. Isso não funciona, senão não haveria o que está acontecendo aqui. Ó. É muito bom termos nosso tempo a sós com Deus. Mas esse tempo aqui coopera definitivamente. Se soubermos lidar entre nós, seremos muito mais ativos, operantes, eficazes e eficientes na obra do Senhor do que optando pelo isolacionismo espiritual. Muitas pessoas têm partido para esta equivocada atitude. Gente, se quiserem perguntar dentro do contexto, é só levantar a mão, tá? Que a gente para e conversa, beleza? Vou andar mais um pouquinho aqui. Então, o autor está colocando que muito mais difícil do que a dor física é a dor da alma e do espírito. Essa dor penetra quando eu machuco o meu irmão em Cristo ou quando ele me fere. Não sei quanto vocês já experimentaram isso, mas eu já experimentei muitas vezes. Tanto, infelizmente, agir precipitadamente e acabar ferindo o irmão, como ser ferido. Isso é muito duro. Ou quando acontece qualquer coisa que separe os membros do corpo de Cristo, plantando amargura e sentimentos feridos entre eles, quando não há a exposição clara do que eu estou pensando ou querendo, com a parte envolvida, simplesmente o processo de crescimento da amargura é muito rápido. E a ansiedade tem um papel tremendo nesse crescimento da amargura. Porque a ansiedade faz eu colocar palavras na boca das circunstâncias ao meu redor, na boca de pessoas que elas nunca disseram. A ansiedade nunca te elogia. A ansiedade nunca diz assim: você está bonito hoje, hein, Mateus? Não. A ansiedade começa assim: pô, mas você nunca vai ser bonito como aquele amigo teu. Você nunca vai ser bonita como aquela amiga tua da escola. É assim que a ansiedade começa. Aquela pessoa nunca vai falar com você, ela nunca vai te amar. A ansiedade usa essas expressões que só Deus tem controle. Nunca, tudo, jamais. Só Deus tem controle dessas expressões. Mas a ansiedade, ela já decide no teu coração que aquilo nunca vai acabar e a amargura cresce. Cresce até você ir naquela pessoa, naquela circunstância que gerou então o início da amargura e chegar: meu irmão, eu acho que você tem pecado contra mim nessa área, você pode me ajudar? Nem imaginei, cara. Talvez seja essa a resposta, que isso estivesse acontecendo, me perdoa. Ou simplesmente chegar aquilo que é verdade, essa situação que estou ouvindo, que está me incomodando, na pessoa. Mas se eu não faço isso, eu crio aliados ansiosos como eu, para que eu possa então ter uma estrutura sólida do meu pensamento enganoso de que aquilo está acontecendo, até que em 5 segundos de uma conversa, todo aquele castelo de areia é destruído. Mas até então, a estrutura da amargura, ela come, corrói, destrói nossa vida espiritual, nossas emoções, nossos relacionamentos, porque eu decidi que, isolado, eu seria melhor do que corrigido. Percebe o tamanho do problema? Estão entendendo? Estão entendendo? Então ela penetra também, ela penetra essa dor também quando tenho que chamar meu filho e corrigi-lo. Nesta hora vou sentir uma dor diferente daquela que vou infligir nele. A dor que está dentro de mim é uma dor mais amadurecida, pior que a física.
O que o autor está querendo dizer aqui, usando a figura do relacionamento com o filho? Quando nós precisamos provocar uma situação de dor, trazendo à tona coisas que talvez eu desejasse não lembrar mais, me refugiar, esconder no meu isolacionismo aquela lembrança, aquela emoção, esse provocar uma dor, quando eu entendo o benefício que isso provoca na vida daquela circunstância, na vida daquela pessoa, esse que provoca a dor, apesar de doer na gente, é uma dor mais amadurecida. Eu sei que isso vai se transformar em saúde, não em doença, vai se tornar em alívio, não em mais dor. Então, mais uma vez eu digo, a necessidade de vida santificada, de comprometimento com Deus, de relacionamento com Deus, para que nós possamos ser porta-vozes desse processo aqui, aqueles que iniciam talvez esse processo. Ele, o filho aqui no exemplo, vai chorar alguns instantes, mas aquela dor vai desaparecer. Depois ele me abraça, sai correndo e se esquece logo. A minha dor, entretanto, pode ser até que permaneça. A disciplina é algo que precisamos acolher. A correção é algo que precisamos pedir. Mas geralmente nós dizemos o contrário. Não quero ninguém mandando na minha vida ou se metendo na minha vida e ordenando, me dizendo o que eu devo e o que eu não devo fazer. Aí eu tenho que voltar o meu coração para Mateus 6,33, texto que eu cito tanto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amados, a disciplina bíblica, ela faz parte das coisas do reino. O reino de Deus e a sua justiça inclui esse processo de correção mútua. Buscar o reino de Deus é quando um crente mais maduro do que eu vem e biblicamente me acorda, me tira do meu isolacionismo, me tira da minha angústia, me faz pensar novamente naquilo que é verdadeiro, puro, justo, amável, conforme vemos lá em Filipenses capítulo 4, versos 9, 10, 8, 9, 10 ali. É algo que requer um desejo ardente da nossa parte. Eu preciso querer isso. Você vai ser melhor, adolescente, jovem, adulto. Você vai ser um homem melhor, uma mulher melhor. Se você puder ser ajudado por um crente mais maduro, te dizendo, esse caminho não é o ideal. Você está achando que está andando num território, num terreno liso, mas você não imagina as pontas de prego e os cacos de vidro que estão nesse caminho que você está trilhando. Quando alguém amorosamente vem e nos exorta, nos para, isso é coisa do reino de Deus. Isso não é alguém se metendo na minha vida. Quando alguém tem essa liberdade em Cristo para se aproximar de você, sabendo que você está predisposto a ouvi-lo. Lembra aqui situações, eu lido com seminaristas, né, jovens se candidatando a pastores há muitos anos. E uma das coisas que, na minha experiência com esses meninos num processo de amadurecimento, e até mesmo já pastores, é que quando eu preciso chamar na minha sala e dar alguma apertada em alguma área, em algum da minha cabeça vem flashes do dia. Primeiro momento, arma aquele bico desse tamanho, um bicão gigante. Mas como crentes que são, aí acata, ouve, sai, dá uma pessoa especial na minha cabeça aqui, 10 minutos depois volta. Ô pastor, entendi, obrigado, perdão, mas na hora, um bico desse tamanho, se tivesse um letreiro para dizer que a cabeça está pensando, eu quero te matar. Mas em obediência, ouve, acata, coração meio duro ainda, o bicão foi armado, sai, 10 minutinhos depois volta. Uma coisa era muito interessante, vou ter que falar do meu, né, do Davi. A Luísa apanhou muito pouco. A Luísa não precisava. A Luísa só precisava fazer isso. Ó. Ela já fica devagarinho, ela faz igualzinha a Ana. Ana vai armando o choro, né? Ela vai devagarinho até armar o chorão. A Luísa só precisava franzir a testa. O Davi já era um pouco mais trabalhoso. Negócio. Aí o Davi tinha a tendência a fazer isso aqui, ó. Nossa tendência. A varinha ir pro bumbum. Ele fazia isso aqui, ó. Impedia, resistia à disciplina. A gente parava. Vamos lá, vamos começar de novo. Meu filho, você está sendo disciplinado, corrigido, por causa disso.
Você pecou contra o seu pai, você pecou contra Deus, que deveria ter obedecido seu pai e sua mãe. Você entende que é necessária essa varadinha no bumbum? Vamos começar de novo. Meu filho. Com o coração não querendo, obviamente, eu não quero a disciplina, a dor, né? Mas entendendo a necessidade dela, que não ia escapar daquele momento de amor, até a mão sair daqui. Quando a mão saía daqui, aí a varadinha no bumbum, 2 varadinhas no bumbum, para lembrar que o pecado traz consequências. Mas enquanto a mão está aqui, não chega aqui, ó, não chega aqui no coração a necessidade da disciplina. Por isso que aqui estamos sendo encorajados na Bíblia a querer. Eu preciso entender que eu preciso disso. Isso é uma realidade do reino de Deus. É amor de Deus em prática, quando eu sou parado para pensar, refletir e poder mudar. A maior bênção que tem na vida cristã é o privilégio de começar de novo. No mundo, começar de novo é sinônimo de fracasso. Ih, você é um fracassado, vai começar de novo. Na vida cristã, começar de novo é sinônimo de vitória. Deus amorosamente me deu o privilégio de parar. E se tiver que começar de novo, eu começo com o Senhor. De uma maneira muito melhor, de uma maneira santa, de maneira que Deus me aprove. Isso é alegria, isso é vitória, isso é privilégio de filho amado, de tal maneira que Deus mandou Jesus morrer na cruz pelo teu pecado. Amém? Vamos orar, depois vamos para o nosso intervalo. Um de vocês ora, pedindo a Deus que nos ajude a querer. Eu quero. Senhor, me ajuda. Não entendo isso muito fácil ainda, mas eu preciso aprender a querer, ser corrigido, não rejeitado. Um de vocês ora, por favor. A gente vai pensando no tempo que a gente já tem tido o privilégio de estar podendo estar dando estudo bíblico em acampamento. A gente tem esse ambiente aqui, eu e Alcione, vivemos esse ambiente junto com as crianças. Posso falar tranquilamente, há pelo menos 30 anos a gente faz isso. Quando nós ajudávamos ainda o meu pastor lá no Rio, quando montávamos o acampamento numa propriedade lá no estado do Rio, que é dele hoje, eu ia com o Davi dormia entre minhas pernas, pequenininho, e a gente já cuidava de adolescentes, cuidava de jovens, ajudava na ministração do louvor, de estudos, discipulado. Então, só estou falando isso para vocês entenderem o valor que isso aqui tem. Isso aqui não é uma encheção de linguiça, não é uma rotina de igreja, um ritual de feriado. Isso aqui, na minha cabeça, sempre foi oportunidade preciosa a gente poder investir na vida de vocês e vocês na vida uns dos outros. Se nós fizermos bom uso desse tempo, sairemos daqui extremamente melhores, mais capazes de sermos homens e mulheres melhores no trabalho, na escola, em casa, na igreja. Nossa igreja se fortalece. Então, o impacto daquilo que vai acontecer aqui depende muito da maneira como você se relaciona com o que está acontecendo aqui. Então, só dei essa lembrança para você ver como isso é importante, como eu entendo e como Deus tem permitido, que nada acontece sem a permissão dele. Então, só como pastor, eu acredito que isso aqui deve ser o 25º acampamento. Desde o nosso tempo com as crianças pequenas ainda no Rio de Janeiro, acho que já bobear passa de 30 anos. Meu tempo com a Alcione ainda solteira, a gente montava barraca, solteiros ainda, né? Na verdade, eu comecei a namorar a Alcione, foi no acampamento? Foi no acampamento de federação, cadê esse? De federação de jovens, não foi, bem? Não foi no acampamento de federação. No acampamento de federação de jovens, lá em Mangaratiba, não é? Isso tem só 36 anos, né? Então vocês veem como isso aqui é importante, tá? Legal, pessoal, vamos olhar para a nossa apostila aí, página 3, então, umas letras grandes aí. E se você procura me corrigir e eu não aceito essa correção, o que acontece? Eu acho que isso aqui passa perto de muitos momentos nossos, né? Essa pergunta aqui, né? E se você procura me corrigir e eu não aceito essa correção, o que acontece? Efraim é o nome carinhoso dado por Deus a Israel. No verso 17 de Oséias, capítulo 4, diz assim:
Efraim aliou-se a ídolos. Deixem-no só. Você gostaria que Deus o deixasse sozinho? Quem sabe você está cansado dos tratamentos de Deus na sua vida? Isso aqui é uma pergunta meio esquisita, né? Primeira resposta dessa, nossa, isso aqui não, que isso, eu não estou. Mas quantas vezes na nossa vida, quando estamos debaixo de alguma disciplina, alguma situação que Deus está permitindo, que não estamos gostando, culpamos Deus e temos um sentimento não declarado de colocar Deus de castigo. Por exemplo, hoje eu não vou à igreja. Alguém já falou isso quando ficou zangado com alguma coisa? Não precisa nem responder, os olhares profundos já me respondem. Quantas vezes a gente faz essa coisa doida? Não vou à igreja. Em outras palavras, Deus não está me abençoando. Você está respirando, está vivo e ainda crê em Jesus, apesar da murmuração. Mas nós acreditamos que podemos botar Deus de castigo com essas coisinhas. Que temos uma tendência estranha de fazer, como se Deus não estivesse nos amando quando nos corrige. Parece que Deus está sempre fazendo alguma coisa em você e você está em dúvida se quer ou não continuar nesse processo. Isso é uma coisa que geralmente acontece muito em off. É você lá no teu quarto, você na tua casa, naquele bico gigante que a gente arma para a circunstância, para um pai, para a mãe, para uma pessoa que tem autoridade sobre você. E a gente muito rapidamente transferimos isso para Deus como, puxa, Deus não está vendo que eu estou passando por problemas. Eu não quero que Deus continue fazendo isso. Tendência de tentar dar ordem em Deus é uma coisa muito doida, mas a gente é capaz de fazer e fazemos. Aí Oséias capítulo 5, dos versos 12 a 14, diz assim, alguém lê para mim bem alto, por favor. Quando eu digo alguém, provavelmente eu estou me referindo a vocês. Tá bom? Então, por favor, um dos vocês jovens, adolescentes, por favor, fique de pé e leia bem alto para mim o texto de Oséias, capítulo 5, versos 12 a 14. Por favor. Ok, obrigado. Lembrem-se que é Deus falando através do profeta Oséias um juízo, uma disciplina severa contra a nação de Israel pela sua desobediência. Olha uma explicação aí embaixo. Deus está falando aqui que vai tratar com a casa de Israel e de Judá, lembra lá, Reino do Norte, Reino do Sul, né, são judeus, como a traça e como um verme. Se depois disso eles não lhe atenderem, então ele tratará com eles como um leão, entrará no meio deles para rasgá-los e despedaçá-los. Aqui é um abraço e é um beijinho que Deus está dando? Não. Eu vou tratar com vocês pela desobediência de vocês, pela indisciplina de vocês, pela rejeição de vocês aos meus cuidados, inicialmente como uma traça e como um verme, que come, que vai mordendo, vai comendo por fora, vamos dizer assim. Mas se vocês ainda assim continuarem, vou tratá-los como um leão, que vai entrar no meio de vocês e vai rasgá-los e despedaçá-los, é a expressão do texto. Depois disso, o que ele com letra maiúscula fará? Falando sobre Deus, verso 15. Então voltarei ao meu lugar, até que eles, os judeus, admitam a sua culpa, Israel. Eles buscarão a minha face, mas primeiro vejam que venham e admitam a sua culpa, seu pecado. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Qual foi a atitude de Deus aqui? Deus voltou ao seu lugar para esperar até que eles o buscassem, ou seja, Deus disciplinou, Deus enxergou a indisciplina, Deus os disciplinou severamente, eles sabiam o que deviam fazer e não estavam fazendo, Deus os disciplinou. Depois disso, Deus foi para o seu lugar, ou seja, aguardou uma atitude, mas eles não aceitaram a correção de Deus, e Deus os deixou sozinhos,
apenas completando, né? Por não terem aceitado, então, aquela disciplina, Deus os deixou sozinhos, retirou-se do meio deles e os abandonou. Irmãos, então, talvez eu até pudesse mudar essa expressão aqui. Abandonar de Deus aqui é no sentido de Deus os deixou por sua conta e risco naquele momento daquela história, da trajetória deles. Mas entenda o que está acontecendo aqui a partir de agora. A disciplina de Deus, ela sempre está debaixo de um processo. Na reunião dos pastores, quarta-feira passada, da Ordem dos Pastores lá em Campinas, o pastor que estava como preletor, ele falou uma coisa que eu não concordei. Ele fez um comentário de que Deus faz tudo instantaneamente. Depois ele corrigiu, melhorou e deu para dar uma equilibrada. Deus pode fazer tudo instantaneamente? Claro que pode. Como a vinda do Senhor, a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão na noite, num piscar e abrir de olhos, a igreja será levada. Sabemos disso. Então Deus pode fazer instantaneamente o que Ele quiser. Mas na maciça maioria das vezes, o processo de correção, disciplina, por ser um processo de reeducar, de nos colocar de volta na direção que Deus quer, normalmente, para que isso aconteça dentro de um caminho que nos leva à compreensão do que fiz, para que haja confissão de pecados e recomeço, Deus normalmente Ele usa circunstâncias, Ele usa um processo. É por isso que essa expressão está aqui. A disciplina de Deus, ela é gradativa. Começa de mansinho e vai apertando. E vai apertando se não houver o arrependimento da parte daquele que está sendo corrigido, né? Uma vez, quando eu tinha 12 anos, mais uma vez o pastor Bob falando, meu pai descobriu que eu tinha feito algo errado e me chamou para conversar. Resolvi no meu interior que já era homem, você pode dizer, já era mulher, e não precisava chorar. Ele me bateu, me disciplinou, mais uma vez uma expressão não ideal dentro da nossa cultura, me disciplinou umas 2 vezes e depois viu no meu rosto a determinação de não chorar. Quando ele viu aquela expressão arrogante, ainda me deu uma esvarada mais forte ainda, com mais força. Daí eu chorei. Irmão, o senhor sabe que apertar a disciplina é suficiente, melhor, vou mudar a entonação. O senhor sabe como apertar a disciplina é suficiente para que você chore. Veja bem, mais uma vez nós temos que lidar aqui com um contexto social que a gente vive, onde de opressor, é o lado errado da história, o objetivo não é simplesmente causar dor. O objetivo é ter a percepção que pequei. Há um texto lá em 2 Coríntios capítulo 7, que fala que o verdadeiro, vou parafrasear, mas que o arrependimento verdadeiro, ele não traz alegria não, ele traz tristeza. O que vem do Senhor traz tristeza. O que vem do mundo traz um remorso, a gente se chateia aqui, mas daqui a pouco a gente esquece. Me dei mal aqui por alguma coisa, mas aquele que vem do Senhor, ele traz tristeza. E quando nós entendemos nesse processo de tristeza, que eu pequei contra o meu Deus que me ama de uma maneira extraordinária, inexplicável, mandou o filho dele morrer por mim, isso me causa a dor de ter pecado, porque pequei contra Deus, pequei contra o meu pai que eu amo, pequei contra a minha mãe que eu amo, pequei contra o meu líder, aquela pessoa que tem autoridade sobre mim. Não somos obrigados, a lágrima não é obrigatoriamente, a mensagem de hoje à noite vai ser nesse sentido. A lágrima não é obrigatoriamente um sinal de que eu estou realmente triste, porque tem muita lágrima de crocodilo, nós choramos muito mal. Não sabemos normalmente chorar, a gente chora por motivos muitas vezes errados. Tem um choro de manipulação, tem a lágrima de crocodilo que é só para manipular mesmo, para as circunstâncias me favorecerem. E tem aquela lágrima que é resultado de um profundo arrependimento, de uma dor real, legítima. É dessa lágrima que o texto está mencionando, é este momento que Deus quer nos levar quando nos disciplina. Literalmente quer dobrar a nossa cerviz. Já viu como a gente tem a gente ficar assim, ó? Durão, quanto mais durão é aquela ideia de que eu tô resistente a tudo. Mas quando a gente dobra, quando a gente se prostra, quando a cerviz ela dobra,
ela transmite a mensagem, ou deve transmitir a mensagem que entendi. Entendi. Pequei, estou sendo corrigido porque pequei. Quando a gente para, quando a gente se humilha debaixo do Senhor, quando a gente se rende diante da circunstância e confessa pecado. E aqui no contexto, a proposta, sem dúvida alguma, de provocar, nessa ilustração do autor, a lágrima, é no sentido de que você percebeu o tamanho do que você causou, se arrependeu de fato profundamente e por isso expressou da alma aquela ideia da minha vontade realmente mais íntima, o tamanho da minha tristeza com a lágrima. A gente sabe, uma das coisas, eu tenho um primo que hoje mora nos Estados Unidos, ele até hoje, infelizmente, é a mesma coisa, infelizmente. Foi meu aluno da escola dominical quando eu era professor de adolescentes, lá no Rio de Janeiro. E o irmão dele, meu outro primo, sempre foi obediente, um ouvinte atento, é um menino crente, está na igreja firme, está bacana mesmo. Esse meu outro primo, ele sempre foi doido varrido. Ele, literalmente, ele dizia na minha cara, eu estou vindo à igreja porque meu pai me trouxe. Criado dentro da igreja. Ele é filho da irmã do meu pai, né? Então, criado no evangelho, desde pequenininho, ele falava na minha cara, estou entrando aqui com 10, 11 anos, na classe de adolescentes. Eu estou entrando aqui, assim, porque meu pai mandou, viu? Porque por mim eu estava lá fora. Na minha cara, na frente dos outros. E entrava, sentava, ele me respeitava muito, ele sentava, ele ouvia, ensinava o que tinha que ensinar e tal. Esse menino se afastou durante muitos anos do evangelho, veio ter encontro com Cristo numa igreja lá nos Estados Unidos. Infelizmente fez uma grande bobagem recentemente, deixando a esposa dele. Ainda com o coração muito, muito dividido. Mas eu estou falando isso pelo seguinte, o meu tio falava assim para mim, para a gente em casa, o Vitor, eu já acertei ele de tudo quanto é jeito, de varinha, de pedaço de pau, de sandália, de sapato. Ele fazia assim para mim, ó, vai bater mais não? Eu olhava para a cara dele, acabou pai, acabou, posso sair? E apanhava mesmo, aquele menino brabo, muito difícil. Ele já conseguiu arrebentar umas 2, 3 Ducatis. Acabar. E Deus não permite que ele morra. Impressionante. E foi numa dessas que ele entregou o coração a Cristo e hoje ainda está meio barro, meio tijolo, mas acabar com o Ducati. 2 no Rio, uma nos Estados Unidos. E, enfim, nós somos capazes disso. Aprender a apanhar. Coração tão duro. Você pode falar o que tiver que falar, você ouve, balança a cabeça, legal. E depois está fazendo igualzinho que você aprendeu a apanhar. Não tem momento mais difícil onde o orgulho me leva a este estado de dureza. Onde pode acontecer o que for. Normalmente uma UTIzinha e um tubinho na garganta amacia isso. Mas chegar a este ponto é triste, né? Precisar chegar a este ponto é um drama. Quando Deus tão amorosamente usa um momento como esse, tão tranquilo, num lugar tão gostoso, para dizer, o teu orgulho não vale nada diante do meu amor. A tua dureza não vale nada diante da minha graça, que deve te bastar. Mesmo quando eu te disciplino. Mesmo quando a Bíblia diz que no primeiro momento a disciplina ela é amarga, mas depois ela traz seus frutos. Porque a disciplina não tem o propósito de ser um chocolate, um doce. A disciplina não tem este propósito. Ela tem o propósito de gerar, estou indo numa direção que estou achando que estou seguro, mas é para lá, e para lá eu vou ter que abandonar isso, vou ter que negar aquilo, mas é essa a direção que Deus quer que eu siga. Aí depois que eu saio daquilo que eu julgava que era bom e começo a andar naquela direção que Deus estabeleceu para mim, eu começo a ver que era tão melhor, mas é no segundo movimento. Primeiro movimento tem que confessar que eu pequei contra Deus, que o meu orgulho tem me escravizado, que eu quero continuar sozinho, que eu não quero que ninguém se meta na minha vida, nem Deus. Eu tenho que passar por tudo isso. Aí depois então que eu baixo a minha cerviz, que eu dobro meu coração chora diante do Senhor, Senhor, tenho perdido tempo, perdão, o teu amor é muito maior e melhor do que eu podia imaginar. Ainda que eu tenha que lidar com algumas coisas difíceis agora para mudar de direção, eu vou mudar porque eu te amo. Olha o processo se completando. Aí quando eu entro então na trajetória que Deus estabeleceu para mim, eu começo a ser plenamente consolado, capacitado, encorajado. São os tais frutos da justiça. Mas enquanto a autossuficiência, a justiça própria me controlam, não posso nem dizer que eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a mim e as minhas exigências.
E Deus, quando dá tempo, eu digo amém, aleluia. Muito complicado isso. Somos capazes disso? Somos ou não? Somos ou não? Oi. Sem dúvida. Ixi, como? Eu já passei por essa. Né? É. E o duro dentro disso que Paulo falou, depois desse processo da nação de Israel, essa ilustração que Deus usou de ser despedaçada, Deus precisou afastar-se, porque ainda assim eles não se arrependeram. Então Deus deixou eles, é desse jeito? Aí Deus não, é por isso que a expressão abandonou, eu não gosto muito, vou revisar. Deus se afastou, deixou que eles ficassem na sua autossuficiência completamente enganada e enganosa, e é o ponto que a gente vai entrar agora. Verso 4 do capítulo 6 de Oséias diz aí, ó: que posso fazer com você, Efraim? Olha, eu imagino Deus assim, ó, olhando, poxa, o que mais fazer? Agora só falta extermínio, não é? E coisa que não aconteceria, né? Deus sempre permitiu um remanescente fiel em Israel, até como vemos nas realidades da vinda de Cristo. Então, Deus chegou um momento de, como pai amoroso, ele volta-se para a nação e diz assim: que posso fazer com você, Efraim? Sabe o que é isso? Aí a expressão que eu não quis mudar aqui, eu achei essa expressão do autor muito interessante. Exasperação divina. Pode ser meio complicado falar isso sobre Deus. Deus não se exaspera. Mas eu quis manter dentro da colocação, tentando fazer a ilustração, nós como pais, quando vê um filho obstinado, e você olhando, tentando fazer essa ligação com Deus, profundamente entristecido, o que eu faço com você, Israel? Olha a continuação aí. Você já teve um filho que lhe causou exaspero? Momento de botar a mão na cabeça, e agora? O que fazer? Não é? Muitas mães ou pais responderiam que sim. Eles dizem: que posso mais fazer com esse menino? Já o castiguei, o disciplinei, e o menino simplesmente diz: tem problema não, pode bater. Irmãos, isso vocês terão os filhos de vocês. Esse é um momento para um pai dramático. Dramático. Quando o filho decide que vou fazer o que eu quero e que se dane. Não nego que te amo, mas também não nego que vou fazer o que você está mandando. Que difícil. E não é porque você não criou no caminho do Senhor,
não é porque você não demonstrou amor. Nós, como pecadores, certamente cometemos nossas falhas, e as cometemos mesmo, mas a decisão de pecar é pessoal, responsabilidade pessoal. Temos como pais fazer a nossa parte, mas o filho vai tomar a decisão com base em tudo que aprendeu e com base no seu coração. Dependendo da obstinação do seu coração, do seu relacionamento com Deus, coisas ruins podem acontecer. Isso acontece. A gente já fez o que podia fazer na nossa parte, com todas as limitações como pecadores, pais que somos, mas o filho pode dizer, pode fazer se você quiser, não tem problema não. Aí vem a frase que eu quero ligar com essa exasperação divina aqui. Você está vendo que Deus também tem filhos assim? Deus cuida, Deus diz, olha, vou mandar traça, vou mandar verme, não deu certo, vou mandar um leão para cortar, para mastigar, para vocês pararem. E a turma não faz, a turma não muda, a turma não se arrepende. Quantas vezes Deus nos permite situações difíceis, que está na cara que é Deus dizendo, para. E eu vou lá atropelando tudo, manipulando as circunstâncias, forçando barra. Tem um momento também, vamos ver mais adiante no estudo, que Deus diz assim, para mim, já disse isso antes e vou repetir, não há disciplina mais dura, no meu entender, da parte de Deus, quando Deus, depois de me dar todas as advertências necessárias para parar, biblicamente, através de pessoas que me exortam, que me disciplinam, que me corrigem, eu abro mão, eu não quero, Deus usa de todos os recursos que Ele tem para que eu pare. Aí Deus simplesmente fez o que fez com Efraim, com Israel. Então vai. Eu continuo Deus e vou estar aqui, mas agora você vai por tua conta. Irmãos, para mim essa é a disciplina mais doída que eu posso receber da parte de Deus. Quando Deus diz assim para mim, vai. Estou dizendo para não ir. Já botei em letras garrafais, já ilustrei, já disse, já cantei, já fiz, tinha que fazer. Te amei, continuo te amando, mas você quer? É desse jeito? Vai. Isso para mim é pior do que eu bater logo com a cara no nariz, na parede chapiscada, cortar, machucar. É doloroso demais na hora, mas é melhor do que quando Deus diz, vai, segue, vai do teu jeito. E Deus amorosamente e por justiça faz isso também. Deus está abrindo o seu coração, isso é uma pergunta, Deus está abrindo o seu coração conosco nessas passagens em Oséias? Eu creio mesmo. Capítulo 6, verso 4 diz assim, que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Ou seja, vocês não negam que me amam, mas fazem o que vocês querem, evapora muito rápido o amor de vocês. Quando você está na igreja, como você é espiritual, mas chegando em casa, você já caiu, já faz coisas absurdas, já se desviou. A sua bondade é como orvalho, está aí, mas no momento em que o sol aparece, simplesmente ela desaparece. Amados, nós temos que pensar muito seriamente que tipo de crente nós somos. Se nós somos os crentes dupla cidadania, né? Eu consigo ser um crente cidadão do céu na igreja, um cidadão do mundo quando desço a escada da igreja. Um cidadão do mundo na escola, dentro de casa. Nós temos que decidir a qual pátria nós servimos. Porque eu não posso demonstrar um amor por Deus que quando o sol amanhece, simplesmente como orvalho, esse amor desaparece. Nós temos que fazer escolhas importantes. E isso estava acontecendo com o povo de Deus aqui. Capítulo 7, verso 8 de Oséias diz assim, Efraim mistura-se com as nações. Efraim é como um bolo que não foi virado. Olha que interessante. Você já fez uma panqueca na frigideira? A Silvana está fazendo. Quem acompanhou lá a fabricação das panquecas vai entender bem o que está acontecendo aqui. Você pode imaginar uma panqueca cozida somente de um lado, com borbulhas saindo do outro? Você acha que dá para comer? Dá, mas vai ser muito ruim, né? O Senhor está dizendo isso. Você está com o coração dividido. Uma pessoa de ânimo dobre, de acordo com Tiago capítulo 1, verso 8. Você não está realmente interessado nisto. Está apenas brincando de igreja. Irmãos,
uma frase que a gente às vezes usa e a gente não leva mais a sério de tanto que ouviu. Mas não são poucos que usam a igreja apenas para demonstrar a sua vontade de dominar, de controlar, de poder. Porque às vezes em casa não tem voz para falar com a esposa ou com o marido, mas na igreja acha que é o dono do mundo. Não são poucos os casos que isso acontece. Na igreja, simplesmente, eu consigo me expressar como crente, e no mundo, simplesmente, eu faço tudo que todo mundo faz. Infelizmente, Oséias capítulo 7, verso 11 diz assim: Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento, pessoa de ânimo dobre, né? Espiritualmente falando, Israel é completamente, o Efraim completamente insensato. Ele vive como se não soubesse o que está acontecendo. É uma coisa também isso aqui muito dura. Nós nos fazemos espiritualmente sonsos um monte de vezes. A gente sabe o que está acontecendo, mas por não querer agir biblicamente, a gente se faz de sonso. Mas na hora oportuna, a gente vai e age como ímpio, dentro da igreja, espiritualizando a atitude. Que coisa horrorosa isso. Mas a gente faz um troço desse, Israel estava fazendo. Como uma pomba enganada, sem entendimento. Verso 16 do capítulo 7 de Oséias: eles não se voltam para o Altíssimo, não se submetem a Deus, são como um arco defeituoso. Olha que interessante essa figura. A ideia é a seguinte: Deus nos salvou em Jesus, nos deu o seu Espírito para não sermos mais escravos do pecado e sejamos capazes de viver uma vida santificada pela sua palavra. Mas ao invés de servi-lo com dedicação e alegria, você se desvia para o lado e não faz aquilo que Deus quer. Ou seja, eu sou um arco capaz de atirar na direção certas coisas, mas simplesmente na hora H eu me desvio daquilo que Deus quer. Isso é o que poderíamos chamar de um arco defeituoso. Parece que é um arco, parece que deveria funcionar, mas simplesmente não funciona. Irmãos, como é sério isso? Crente como arco defeituoso. Eu tenho tudo que preciso. Tenho o Espírito de Deus, tenho a palavra de Deus, creio em Jesus, sou ensinado biblicamente, sou encorajado a viver biblicamente, tenho conselheiros bíblicos se eu quiser dispor deles, mas ainda assim, na hora H, eu ajo como um arco defeituoso. Isso é decisão do coração. Isso é escolha nossa. Somos nós que decidimos agir de acordo com aquilo que queremos e não com aquilo que Deus tem nos instruído a fazer, rejeitando então a correção. Alguém lê para mim, por favor, versos 1 a 4 aí de Oséias 11, bem alto, por favor. Que declaração de amor da parte de Deus. Isso aqui deixa bem claro que correção está completamente, é oposto, correção bíblica é oposto a desamor ou rejeição. Olha o amor de Deus, os cuidados de Deus, o zelo de Deus, a proteção de Deus, a salvação de Deus, a bondade de Deus. Esses versículos nos revelam muito do coração de Deus, está aí no nosso texto. O que é que Deus está falando com Efraim aqui? Deus está dizendo: eu amo, eu vim a você quando você era um pecador, eu o encontrei quando estava atolado em todo o seu pecado, eu o apanhei nos meus braços e fui eu que lhe ensinei a andar e a entrar num relacionamento de amor comigo, mas tão logo você aprendeu a andar, desviou-se atrás do seu próprio caminho. Amados, isso é uma loucura histórica, porque isso acontece conosco. A gente começou a ler pela fase da disciplina, a tendência, alguns podem ter pensado: poxa, mas Deus mandou traça, mandou verme, mandou leão para despedaçar. Puxa, mas Deus está muito bravo. Só que a gente esquece de um detalhezinho. Deus sempre os amou, Deus nos salvou, Deus nos guardou, Deus nos dirigiu na vontade dEle. Enquanto eu precisei, Deus me resgatou, me levantou, me ensinou a andar. Aí quando eu achei que já sabia andar, larguei
os conselhos do Senhor. Alguém já viu isso acontecer em algum lugar? Eu já. Já fiz muitas vezes tristemente isso. Você também deve ter feito isso. Foi cuidado, foi ensinado, foi discipulado, foi ministrado da parte de Deus. Deus te resgatou, te amou, te perdoou. Você sentiu a alegria do perdão de Deus, da salvação que Deus deu através de Jesus. Aí você começou a achar que estava pronto já. E começou a abandonar a justiça de Deus, que te trouxe das trevas para a luz, e começou a achar que a tua justiça era tão boa quanto a de Deus. Agora eu posso ir à igreja só quando eu quero, eu posso ler a Bíblia quando estou com vontade, eu vou orar quando eu tiver afim, eu não preciso daquelas pressões que eu tomo na igreja. Começo a procurar a igreja que fale que eu gosto, que não me não imponha nenhum tipo de cobrança. Fazemos ou não isso, amados? Fazemos ou não? Não é isso que a nação de Israel fez com Deus? Aí Deus amorosamente, em vez de dizimá-los, Deus permitiu traças, permitiu vermes, permitiu um leão. E ainda assim eles não se arrependeram e Deus se retirou, para que eles então desfrutassem das próprias consequências das decisões erradas deles. Agora Deus vai e diz: eu sempre os amei, eu nunca deixei de amá-los. Quero que vocês lembrem disso. Fui lá, busquei, restaurei, cuidei, trouxe nos meus braços, coloquei no colo, fiz o que era necessário para que vocês lembrassem que nunca deixaram de ser amados. Isso é correção. É o processo da correção. É o fecho. O processo da correção, ele começa com a disciplina e ele vai se completar com arrependimento e essa declaração maravilhosa de todos os cuidados do amor de Deus por nós, nos fazendo lembrar uma coisa que eu tenho dito muito, né? Amados, temos que diariamente, quando eu acordo na cama, antes de levantar, lembrar quem eu sou, da onde Deus me tirou, o que Deus fez por mim na cruz e para onde eu vou. Se eu lembro que eu sou aquele pecador que merecia a morte, lembro que Deus mandou Jesus morrer na cruz pelo meu pecado, me tirou no lugar que eu não poderia sair sozinho. Deus, pela sua graça, me resgatou, me deu uma nova vida, me deu perdão de pecados, e se eu morro agora, ainda tenho certeza que vou estar na eternidade com Ele. Isso ajusta a sua oração. Isso dá uma arrumada na maneira como você vai relacionar-se com Deus no teu dia. Isso vai fazer você baixar a sua cabeça e não buscar a sua justiça própria, quando no seu dia você perceber alguma coisa que você mexeu no teu orgulho, mexeu na tua vaidade, aí você vai lembrar: a justiça do Senhor é melhor do que a minha. Quando está sofrendo alguma injustiça e não tem como falar, não tem como reagir humanamente, eu vou descansar nas mãos do meu Deus que me guarda, que me ama, sempre me amou. Se você lembrar disso logo cedo, o teu dia seguramente está com um pano de fundo que vai te capacitar a entender os cuidados do Senhor, a correção do Senhor, e jamais se sentir abandonado ou rejeitado. Amém? A gente vai parar por aqui hoje. Tá? Amanhã, nosso devocional, vamos entrar, vocês já vão entrar numa nova fase aqui, mas queria muito que você baixasse a tua cabeça. Certamente você já percebeu alguma coisa, alguma área da tua vida que você pode melhorar. Talvez seja no orgulho. O orgulho que te impede de baixar a sua cabeça e dizer: Senhor, a tua vontade é melhor do que a minha. O Senhor, quando me disciplina, o Senhor me ama, o Senhor não está me rejeitando. Quando o Senhor põe pessoas ao meu redor que me corrigem, amorosamente, biblicamente, é uma ação do reino de Deus na minha vida. Talvez seja difícil ainda. Você pede: Senhor, eu quero terminar esses dias desejando ser corrigido e não rejeitado. Tem esse tempinho de oração. Bondoso e amado Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta primeira manhã de estudo bíblico, ó Pai. Muito obrigado por cada acampante, cada irmão querido aqui nesta manhã, os irmãos que estão nos ajudando na cozinha. Desde já te agradeço muito pelo apoio desses irmãos. Muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade de refletirmos em verdades espirituais tão determinantes e absurdamente reais, que tem tanto a ver com o nosso dia a dia, tanto naquilo que talvez estejamos até fazendo, mas a probabilidade que a gente esteja muito mais agindo na contramão do que temos ouvido.
ou passando mais tempo na contramão do que temos ouvido, do que nos sujeitando ao teu amor que nos corrige. Tem misericórdia de nós, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada um. Peço-te em nome de Jesus que sejamos transformados. Que não somente, ó Deus, entendamos a necessidade do perdão, do arrependimento, mas que isso promova a transformação. Transformação de mente e de coração. Para que possa, Deus, cada processo de arrependimento, cada processo de perdão seja determinante. Que sejam novos começos, ó Deus, sendo traçados a partir daí, porque corações também foram transformados, mentes também foram transformadas. Nos ajuda, Deus. Ser com cada um aqui, eu te peço. Muito agradecido por esta manhã, em nome de Jesus. Amém.